Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindos! Mais um momento em comunhão. Nos reunimos para o nosso bate-papo, para a gente conversar sempre sobre algum aspecto da nossa vida de fé. E neste programa nós vamos entrar num assunto que eu acho que é muito importante para a nossa vida cristã. Nós vamos falar sobre liturgia. Por quê? Porque estamos às vésperas de entrar no tempo do Advento. Esse tempo do Advento que forma o grande ciclo do Natal. E é tão importante que, começando aquilo que a gente chama assim de ano litúrgico, esse ano litúrgico, ele faça com que a gente caminhe iluminado pela Palavra de Deus, ao mesmo tempo formando sempre assembleia, comunidade, celebrando aquilo que atualiza para nós a vida de Jesus, seu nascimento, sua vida pública, sua morte, sua ressurreição, tudo aquilo que nos traz a esperança de uma vida eterna. Conversar sobre liturgia. Eu convidei então para conversarmos juntos o Padre Luiz Carlos de Oliveira. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Isso. E convidei também um grande professor de liturgia, Padre Antônio Sagrado Bogás. Seja bem-vindo, Padre Bogás, que eu conheço, né? É assim que é chamado. É assim, Padre Bogás, que é meu sobrenome de família, não sei porquê, desde o seminário menor me chama de Bogás. Sim. E que gosto estar com vocês, e que gosto estar com gente redentorista, e ainda esse ícone de Nossa Senhora Aparecida que quando olho me emociona. Isso, que bom estar bom. Juntos. E Bogás, você é doutor em liturgia e filosofia, não é mesmo? Leciona no ITESP, já é uma longa vida dedicada à liturgia. Há muitos e muitos e muitos anos eu trabalho com liturgia, né, que eu me formei em liturgia na Faculdade Gregoriana de Roma. Isso não diz muito, porque a liturgia melhor eu aprendi celebrando com o povo. Certo. Porque durante toda a minha vida eu me dediquei ao ensino, mas nunca deixei de participar da vida do povo, na paróquia, sobretudo nas comunidades. Bogás, eu me engano ou você virou também o diretor ou roteirista de cinema? São hobbies, né? O senhor também tem hobbies. Tá vendo aquele Jesus aí atrás de nós? Sim. Não sei pra onde eu aponto. É pintura minha também, mas isso é para passar o tempo. Ah, né? Bom, né? E eu tenho alguns filmes feitos, aproximadamente, acho que 12 longas. Não diga. A vida do Padre Cícero, a vida do São Tarcísio, a vida do Frei Galvão, a vida de São Luís de Orione, a história da Nossa Senhora Quiropita. Mas sempre em comunidade, a gente faz juntos, pinta juntos, desenha juntos, fazemos o roteiro. Jamais entrou um profissional no sentido profissional nos nossos filmes. E eles estão à disposição até para passar na igreja, na nossa TV Aparecida, como algumas vezes já foram passados alguns dos nossos. Eu assisti a vida de Frei Galvão, eu acho que é muito interessante, muito bem feito, viu? Pois é, minha gente, aqui foi estamos. São José. São José? Perdão. Que São beleza. José, o bom carpinteiro. Que bom, viu? Então, minha gente, nós vamos conversar sobre liturgia. E para entrar exatamente nesse tema, eu gostaria que nós ouvíssemos um pequeno texto do Apocalipse, capítulo 22, versículos de 12 a 13. Preste bem atenção. Eis que venho em breve, e trago comigo minha retribuição, para dar a cada um segundo suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Aí está a palavra do Apocalipse, colocando Jesus Cristo bem dentro do arco da história humana, no arco da vida de cada ser humano, e certamente então isso significa também colocando bem dentro daquilo que nós chamamos o arco da celebração litúrgica, porque a liturgia é celebração de vida e de uma vida plena, total. O que você comentaria, Luiz Carlos, com esse texto do Apocalipse em relação à liturgia? Eu gostei do termo que diz aí, eles venham em breve. Quando? Entre o começo e o fim. Sim. Então está aí. O breve é
nosso que nós vamos sempre ao encontro dele, né? O encontro de Jesus Cristo, e nós vamos ao encontro tornando-o presente na celebração. Na celebração, ou seja, em breve é a todo momento. Do momento. Isso. Bogazzi, o que esse texto inspira para você em relação à liturgia? Em termos de liturgia e de ano litúrgico, é uma coisa muito simples e essencial. O Cristo é o núcleo central, é o centro, sim, é a essência da vida litúrgica e é a absoluta referência do ano litúrgico. O que veio antes, o que aconteceu no seu tempo histórico, o que veio depois, nesse tempo, sim, que o Padre Luiz Carlos falou, entre o meio e o fim, e depois do fim, que não é fim, é o novo começo. Esse texto diz tudo. Eu sou o Alfa, o Ômega e o tempo. Isso. Nós vamos conversar sobre o ano litúrgico, mas antes de entrar exatamente no ano litúrgico, seria tão bom que a gente pudesse conversar um pouquinho o que significa quando nós falamos em liturgia. Padre Bogazzi, você que já é um professor velho nessa história, como é que a gente define essa liturgia, esse Laos Ergon? Laos Ergon, a primeira lição de liturgia no sentido civil, o senhor lembra bem, padre. A primeira noção, a liturgia é o serviço público que a gente faz civilmente à sociedade e religiosamente ao próprio Deus, ao próprio Cristo. É um momento especial, um momento formidável, um momento grandioso de nossa vida. Toda prática religiosa, todas as igrejas, podemos dizer assim, elas têm uma doutrina fundamental, têm uma ética que as organiza, que as eleva, que unifica, tem uma eclesiologia, que é a organização de padres, bispos, leigos, comunidades, sim, e, sobretudo, tem um patrimônio litúrgico, que é a forma de celebrar, de colocar em comum com a pessoa e Deus, com o fiel e todos os fiéis diante de Deus. Todo esse patrimônio formado de ritos, eu chamo de repertório litúrgico, que é a unificação das vestes, dos objetos, as alfaias sagradas, os vasos sagrados, as orações, os ministros, o povo, tudo isso compõe aquilo que nós chamamos de vida litúrgica de uma comunidade. Então, sim, antes de tudo, toda comunidade celebra com fé, unida e para unir-se ao seu Senhor. Desde os tempos de Caim e Abel, eles celebravam diante de Deus. As comunidades em todas as religiões celebram, falam com Deus. A gente vai na Aparecida do Norte, é claro que a gente dá sempre uma passadinha para comprar as lembrancinhas, mas a essência é celebrar a Eucaristia e celebrar um momento com Maria. É esta a vida, o sentido da liturgia. Um certo encontro pessoal com Deus, que se dá em comunidade. Encontro pessoal com Deus, que se dá em comunidade. Certo. Isso é a essência da liturgia. E eu gosto sempre, Bogazzi, de sublinhar esse aspecto Laos Ergon, né? É a ação, é ato do povo, né? Não é delegado a ninguém, é todo o povo de batizados que forma os celebrantes dessa liturgia e que realmente se reúnem em fraternidade para louvar, agradecer, suplicar a Deus tudo aquilo de que necessita. Liturgia, Padre Luiz Carlos, como é que surge essa palavra para você? O que é importante que eu vejo é essa dimensão, que nasce do povo, assumida por Jesus ao Pai. Sim. Que não é uma coisa de clero, mas também não é uma coisa só do povo. É essa junção preciosa do povo em Cristo para o Pai. Então, os ritos humanos, mas o fundamento é o divino, é Cristo que é o centro. Eu creio que aí o texto de Apocalipse é muito importante. Não existiria liturgia se não existisse Jesus ressuscitado, né? Centro de tudo aquilo que a gente realiza, porque a liturgia é sempre a atualização dessa presença do ressuscitado agindo em cada tempo da história humana.
e acho que é importante, nós vamos conversar especificamente sobre o ano litúrgico. E já de imediato eu já digo para vocês, a gente vai falar do ano litúrgico do nosso rito romano, não é, Bogás? Existem muitos outros ritos, o rito romano, embora celebre-se sempre a vida de Cristo por nós e a nossa vida em Cristo, mas os ritos eles são diferenciados, eles têm até as datas um pouco diferentes. Então nós vamos conversar sobre esse rito que celebramos praticamente em todo o Ocidente e é o único que nós conhecemos e que celebramos normalmente aqui no nosso país. É ano litúrgico. Como é que foi se organizando a vida litúrgica da comunidade cristã desde o momento da ascensão de Jesus, da vinda do Espírito Santo em Pentecostes? Quem poderia dar para a gente aí, Bogás ou então Luiz Carlos, como que começou essa história toda, até que o clero entrasse no meio, entrasse os paramentos, as velas e tudo mais? Como que foi o início dessa vivência litúrgica, ou desse ano litúrgico? O ponto de partida. O ponto de partida, Jesus ressuscitou, subiu ao Pai, enviou o Espírito e a comunidade começou a se reunir. Então nós temos poucos testemunhos assim nos primeiros séculos, até o ano 300, quando se estabiliza de certo modo, mas o sentido que a comunidade tem, ele está aqui. Nós não vemos no Evangelho nada que possa dizer que saudade de Jesus se ele estivesse aqui. Ele está presente no meio de nós. Sim. Então o rito celebrado, como inicialmente se reuniam para partir o pão, se reuniam para as orações e para os ensinamentos. E aí foi se desenvolvendo, de acordo com as culturas. E as culturas foram criando esse modo de celebrar esta presença. Sei. Bogás, esse ano litúrgico, a semente que brota para formar tudo aquilo que depois se transforma numa imensa organização. Gosto muito da espiritualidade do Padre Luiz Carlos, né? Essa iluminação, essa mística que existe no ano litúrgico. Na verdade, assim que Cristo voltou ao Pai, eles tiveram que organizar o patrimônio, o repertório litúrgico ao longo da história. Eles tiveram que pensar como nós vamos continuar celebrando o Cristo encarnado, mistério fundamental, sim, um Deus que se encarna. E como que nós vamos celebrar um ser humano, o Cristo encarnado, gente que ressuscita. São os dois grandes mistérios, porque o humano se encarnou desde sempre. Deus se encarnar é o grande mistério. E por outro lado, o divino ressuscitar, o divino é ressurreição, não tem tempo. O ser humano, Jesus Cristo, na mesma pessoa ressuscitar. Aí as comunidades começaram a celebrar, mesmo porque eles eram acusados, sobretudo pelos judeus daquele tempo e pelos pagãos, que eles eram ímpios, porque não tinham uma organização religiosa. Aí eles começam a organizar e começam a rezar nas casas. Hoje, inclusive, eu estava lendo ainda sobre isso para recordar, para viver as famosas Domus Ecclesiae. Eles se reuniam nas casas de famílias, talvez nas catacumbas, talvez em lugares mais escondidos, mas sobretudo nas casas deles mesmos, que funcionavam como, vamos chamar de igreja, né? E como disse o Padre Luiz Carlos, se reuniam todos. E essa mudança de tema, quem acordou novamente, quem resgatou essa mudança de tema, foi o Concílio Vaticano II. Lembram antes? Vamos assistir à missa? Vamos ver a missa? Vamos fazer a missa? São os verbos para a missa. Mas hoje nós falamos, vamos celebrar juntos. Mudam as funções. Aí foi se organizando todo esse, vamos chamar assim, todo esse movimento. As vestes existiam de uma forma simples, não tinham vestes oficiais. E isso, como disse o Padre Luiz Carlos, vai se organizando depois da cristandade, depois do 313. Mas eles já rezavam, eles se reuniam. Eu fiz um filme chamado Pão Divino, onde eles celebravam o batismo, celebravam a confirmação, a Eucaristia, eles benziam os doentes, eles celebravam a Eucaristia.
de uma forma espontânea, de uma forma serena, de uma forma tranquila. E isso foi se colocando aos poucos dentro de uma sistematização. Certo. Os ritos, variando os lugares, são muito próximos, porque a fonte é a mesma. A fonte está em Jesus Cristo. A fonte está na vida cristã, no evento Jesus Cristo. Eles se espalharam por várias localidades do Oriente e do Ocidente, mas sobretudo do Oriente, onde veio Pedro, em Roma. A raiz era a mesma, e os concílios e os sínodos cuidavam de unificar a vida de todas as comunidades. Eu acho que é muito importante percebermos que foi brotando naturalmente, mas no centro da liturgia estava sempre o dia do Senhor. Aquele dia em que eles celebravam constantemente a Páscoa, a ressurreição de Jesus, né? E era exatamente isso que eles realizavam. Então, ainda não havia um ano litúrgico que se estendia ao longo do ano, não. Era o dia do Senhor, ali se reuniam os cristãos. E dizia bem o Padre Bogazzo, eu acho que é importante a gente lembrar, né? Não havia nenhuma ideia de que estivesse fazendo um culto ou estivesse um templo, né? A reunião familiar. Assim como Jesus em Nazaré, com a sua família, uma reunião familiar. Mas o mais importante era a memória, fazer a memória da morte e da ressurreição do Senhor. A partir daí começa a existir uma liturgia cristã, essa ação do povo de Deus, louvando, agradecendo, fazendo Eucaristia por tudo aquilo que Deus havia realizado pela nossa redenção. Acho que é importante isso aí, e talvez a partir daí é que foram se formando então os tais ciclos litúrgicos, não é? É interessante, voltando um pouquinho, que os pagãos, um imperador pediu um tipo de relatório sobre uma região ali da Ásia e o sujeito lá respondeu. Aqui, os cristãos aqui, eles se reúnem de madrugada no primeiro dia da semana para cantar hinos a Cristo como Deus. Sim. É interessante isso, a noção de se reunir em Cristo. E que depois os cristãos que foram martirizados por causa de celebrar o domingo, eles diziam, não podemos viver sem o domingo. Era fonte de vida. Sim. A fé no Cristo ressuscitado, diante do qual se reuniam, era a razão de sua vida. E isso é importante, né? Aí o ano litúrgico, Padre Bogazzo, os principais acontecimentos da história, né? Porque eu costumo dizer assim, que a gente vê o ano litúrgico, a vida de Jesus por nós e a nossa vida em Jesus, né? Mas esse ciclo que começa agora com o Advento, né? É tudo aquilo que, digamos, nós rememoramos e reatualizamos toda a vida de Jesus por nós. Foi assim que foi se formando o ano litúrgico? O núcleo foi dito, né, pelo senhor e pelo padre Luiz Carlos, né? Sobretudo nessa carta, né, que o padre Luiz Carlos citou, que é uma carta de Plínio jovem que escreve ao imperador Trajano, contando sobre esses cristãos, esses seguidores do Nazareno que se reuniam no primeiro dia da semana, exatamente para se separar também do judaísmo, que se reuniam no 7º dia, que a gente se reúne no primeiro dia, o Dies Domini, o dia do Senhor. Magnífica essa expressão trazida pelo padre Luiz Carlos. E aí então nós vamos organizar as celebrações mais importantes. E as duas celebrações fundamentais são a celebração da ressurreição do Cristo e um pouquinho mais tardiamente eles foram aprofundando a celebração da encarnação, sobretudo quando começaram a duvidar que o Cristo tinha sido um ser humano verdadeiro, que se encarnou, que tomou posse na história da humanidade. Aí passou a se celebrar igualmente essa vida de Cristo. Sim. Então nós aí temos o quadro do ano litúrgico. Aliás, foram os 3 primeiros livros que eu escrevi na minha vida. O primeiro, o ciclo pascal, que é a origem de tudo. Depois dele se organizou a mesma modalidade, no mesmo formato, o ciclo natalino, ciclo do Natal.
Então são 2 ciclos e um tempo dividido em 2 períodos, que é o tempo comum. É a plantação, Natal, é a colheita, mistérios gloriosos, né? Que mistérios dolorosos e gloriosos, e o cultivo, que é o ano litúrgico. É de uma beleza e de uma profundidade impressionantes. Já ficou muito claro um ponto para nós. Seja Natal, seja Quaresma, seja qualquer tempo que a gente celebre de liturgia, mesmo a vida dos santos, de fato o centro é Jesus ressuscitado. É sempre a Páscoa. Essa Páscoa está presente em cada Eucaristia, em cada sacramento que nós celebramos na igreja. Isso é muito importante. Nós não temos Jesus morto, não temos Jesus criança, mas nós temos o ressuscitado, e é Ele que puxa, digamos assim, a porta do tempo para nos fazer reviver momentos da sua vida, da sua história, mas para nós hoje Ele já está vivo, ressuscitado, vencedor do mal e da morte. Em todas as nossas celebrações, essa certeza de fé é que reunia os cristãos e lhes dava força de enfrentarem até mesmo a morte por amor, por fidelidade a Jesus. Mas vamos então olhar novamente para o ano litúrgico. Como que foi sendo formado o ciclo do Natal, Padre Bogás? Veja, o ciclo do Natal, ele é, como podemos dizer assim, uma aproximação do ciclo pascal. O primeiro mistério que a comunidade cristã celebra, e celebra, vamos chamar assim, de forma forte, significativa. O padre Luiz Carlos deixou claro logo na nossa conversa, né? Eles precisavam se reunir para celebrar o Cristo ressuscitado no amanhecer do primeiro dia da semana. Então isso foi se organizando de uma forma muito forte. E aí eles começaram a celebrar o ciclo como um todo, mas deixemos o ciclo pascal, que é bastante complexo, né, e que merece uma meditação especial, o ciclo do Natal. Então, o que nós temos? O ciclo do Natal é assim, eles têm que celebrar, eles precisam celebrar um Deus que se encarnou. Quando aparecem os gnósticos começam a falar de um Deus espiritual. Mas isso nós já temos em todas as religiões, por favor. Todas as religiões falam de um Deus espiritualista, de uma energia cósmica, de uma força infinita, qualquer coisa parecida com o mundo filosófico. Mas nós estamos falando de um Deus que se encarnou. É por isso que nós celebramos o Natal, para falarmos de um Deus que se encarnou. Isso é importante, não é mesmo? E isso faz com que a gente tenha desenvolvido esse ciclo do Natal, que nos diversos ritos tem momentos diferentes, mas eu acho que esse tempo do Advento ele é muito importante, Luiz Carlos, assim como não só para fazer a novena do Natal, não é mesmo? Mas há uma espiritualidade profunda para preparar exatamente esse ato de fé que nós dizemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que celebramos no dia 25? Sim. Nós não celebramos porque o Natal não seja 25, mas porque a encarnação foi 25 de março. Sim. Então o Natal é uma referência. Então se ele encarnou 25 de março, tem que nascer. Agora, por que se diz que a encarnação foi 25 de março? Parece que é São Jerônimo que diz que a data da encarnação coincide com a data da morte de Jesus. Então a morte de Jesus foi o máximo da encarnação. Verdade. Então no dia 25 seria a data da morte de Jesus. Então por isso o Natal vem dia 25 de dezembro. E que é ligado aí também com a festa do Sol, com a festa romana. No Oriente é dia 6, mas ligado a esse fato. Mas São Jerônimo diz isso, uma das possibilidades. Então o Advento às 4 semanas, como se seria quase uma quaresma de Natal. Sim. Mas na liturgia atual, terminando o ano, nós começamos, o litúrgico, nós começamos com a grande necessidade de estar esperando. Então, o tempo da espera. Então, esse tempo escatológico que vai até o dia 17, quando começa a preparação imediata. 17 de dezembro, 17 de dezembro.
E começa então aí a beleza desses dias, dessas semanas de expectativa da vinda, porque nós vivemos agora para a vinda de Cristo. Cristo virá. Então nós vivemos essa fundamental da vida cristã que nós falamos em toda a missa. Vinde, Senhor Jesus. Não vamos poder reclamar se ele vier, não, porque nós pedimos, né? Mas é verdade. Esse ciclo do Natal, o Advento e depois também aquelas festas, Bogás, que vêm depois da celebração do Natal, que significado que deveria ter para a nossa vida cristã, para a comunidade? Eu não sei se eu fico impressionado com a complexidade da explicação do Padre Luiz ou com o senso de humor, né? Que a gente chama, depois quando vem, a gente fala, não dá para esperar mais um pouquinho, né? Isso. Nossa, Padre Luiz, essa interpretação a partir do São Jerônimo é muito interessante da gente observar, né? O núcleo do Natal é uma data que eles encontraram, é uma data teológica, não é uma data histórica, né? Nós não sabemos exatamente, né? Uma pobre família lá no meio de uma gruta perdida, no meio de um deserto, né, de Negev, não ia saber nem que dia que era exatamente. Então essa festa romana do Sol Invicto, né, que é o menor dia do ano no hemisfério norte, o menor dia do ano, quando parece que o Sol desapareceu, foi tomado pela escuridão. Aí o Sol começa a aparecer e a escuridão desaparece. Esse o dia 25, lá o solstício de inverno no hemisfério norte, que nós usamos aqui a mesma coisa no hemisfério sul, que tem a ver com João Batista, não é, Padre Luiz? O menor deles. Então, o maior dia do ano é o 24 de junho, lá no hemisfério norte. E João Batista diz, é preciso que eu desapareça para que ele cresça, para que ele venha. E aí então nós vamos ter essa data magnífica do Natal para ser celebrado. E por causa disso, semelhante, disse o Padre Luiz, né, semelhante à Quaresma, né, uma imitácio, podemos dizer assim, a Igreja foi organizando a partir do final do século III, começo do século IV. O Oriente celebrava fortemente o Advento, né, quando ele se manifesta. E o Ocidente celebrava fortemente o Natal, quando Jesus nasce. Aí nós herdamos e pegamos do Oriente a Epifania, e o Oriente pegou de nós o dia do Natal, o nascimento do Senhor, né? Essa Páscoa de Navidad, como falam os espanhóis. Eu já fiz até confusão. Uma pessoa falou, vou te visitar em Las Páscoas. E eu pensei, na Páscoa. E depois ela estava chegando e falou, em Las Páscoas de la Natividad. E aí vem o tempo do Advento, né? Que já foi anunciado. Eu escrevi, né, sobre o Advento, nesse primeiro livreto que eu disse que eu escrevi fazem anos, né? Os 3 movimentos, Padre Ulisses, os 3 movimentos que existem no nosso mundo para a preparação. Nós temos um movimento social que é importante, né? Enfeitar, preparar, etc. Tem que pegar de volta, porque muitos shoppings sequestraram Jesus, esconderam e colocaram o Papai Noel no lugar, que é simpático, mas está muito velho para nascer, né? O Papai Noel. Aí depois nós temos um olhar também que eu chamei de olhar cultural, um olhar folclórico. São as danças, são os presépios, são as encenações. É um olhar cultural, um olhar folclórico, que também é muito bonito, que também é precioso. E nós temos, além de tudo, o olhar religioso do Advento, que é o olhar religioso, as novenas, as orações, as visitas aos doentes. No olhar folclórico, nós temos as coisas bonitas, o amigo secreto é um olhar social. Então são coisas bacanas que existem em nossa história, em nossa
em nossa vida. Sim. Tudo isso juntando ao olhar litúrgico. Isso o Padre Luiz já anunciou. Até certo. O dia 16, contemplar a segunda vinda do Senhor. Do dia 16 em diante, aí sim, contemplar a vinda histórica do Senhor lá em Belém. A vinda histórica de Jesus no nosso universo. Isso, eu creio que é muito importante para nós que o Natal seja para nós um ato de fé bem explícito, bem forte. Eu creio que o Filho de Deus se encarnou, se fez um de nós. Eu creio que o Verbo veio habitar, não no meio de nós, mas veio habitar em nós. Assumiu a nossa humanidade, assumiu a nossa natureza humana, como diz o latim, in nobis, ele se tornou um de nós. Isso é muito importante na nossa fé. É essa fé do Natal que tem que ser proclamada com muita alegria, com tudo aquilo que o Padre Bogás dizia, faz parte já de um folclore, faz parte de uma cultura, é muito importante. Mas eu gostaria de entrar também no ciclo da Páscoa, não é mesmo? Como é que se formou o ciclo pascal? Nós temos pouco tempo e não podemos deixar a Páscoa de lado, senão nós vamos ficar sem pernas. Sem a Páscoa, nada se põe em pé na liturgia. Padre Luiz Carlos, o ciclo da Páscoa. Então nós sabemos que a comunidade se reunia para celebrar a Páscoa. Sim. O domingo da Páscoa, o maior domingo, que a comunidade primeiramente se reunia. O domingo é a fonte de todas as celebrações. Sim. Então um domingo desse foi o domingo da Páscoa. Então dentro do calendário eles conseguiram criar. E aí foi a Vigília Pascal, centro da vida cristã. Então essa Vigília Pascal tem o sábado. Para os batismos, então foi se organizando lentamente a celebração da Páscoa. Então, na noite de Natal, de Páscoa, é o dia em que surgem os novos cristãos, nascem os novos filhos. E até bonito na celebração dos batismos, que eles eram celebrados, o batismo era celebrado fora, enquanto a comunidade se organizava. E organizou a noite. Então, ao cantar do galo, eles iniciavam os batismos. Era a missa do galo, né? Aí se não tivesse galo aquele dia, não tinha batismo, né? Se o galo não cantasse. Então, a missa, com o canto do galo, iniciava os batismos. E tem no rito, na tradição romana, tem um detalhe muito bonito. As novas crianças, que eram batizadas, novos adultos, né? Novos filhos, entravam pela igreja e recebiam um copo de leite. Porque eles estavam em jejum, desde a sexta-feira. Olha. E aí toda a comunidade participa, então começou a participar, porque ao romano recém-nascido era dado leite. Sim. Então crianças recém-nascidas recebiam, antes da comunhão, antes de entrar no sacrifício eucarístico, elas recebiam um copo de leite, as crianças recém-nascidas. Sim. Então é bonito esse aspecto. Ou seja, a Páscoa, ela era uma celebração, digamos assim, que principalmente era dado o sacramento da crisma, aliás, do batismo, da crisma e da Eucaristia aos novos cristãos. É tão importante. Era o único dia de batismo, então. Era o único dia de batismo. Depois, com o aumento, passou a ser também em Pentecostes. Sei. Mas o fundamental era o dia de batizar. Certo. Então, as novas crianças, novos filhos de Deus, adultos, e também aparece depois as crianças, também lá no Gelasiano já aparece as crianças. Mas então a comunidade, ela se solidarizava com esses catecúmenos, né? E ia acompanhando em oração. Eles estavam na igreja e os catecúmenos no batistério. E a partir daí que vem a quaresma toda? Então depois surge a Semana Santa e depois então vai surgindo a quaresma. Então foi um passo muito lento, durou séculos. Certo, então, para se formar. Para se formar a quaresma, que prepara a preparação dos catecúmenos. Tanto é que no ritual de adultos tem, para cada domingo da quaresma, tem um passo, que a quaresma é organizada para o batismo. Certo. Eu acho que isso é importante, porque para nós quase que perdemos de vista, né? Perdemos tudo. A gente de vez em quando enfeita aí uma celebração pascal com algum batizado, mas é muito raro também. Em Padre Bogás, como é que você, velho professor, vê tudo isso e aquilo que nós ainda temos que conquistar em termos de celebrar bem a nossa liturgia? É impressionante, né? Como foi dito, o ciclo pascal
Bem, primeiro que mereceria um tratamento especial. Sim. Vocês devem prometer aí que vão fazer com alguém um programa especial sobre o ciclo pascal, o ciclo do Natal e o ciclo pascal. Realmente é o núcleo, o ponto de partida, tem toda uma relação profunda com o Antigo Testamento. Sim. Tem uma organização do próprio dia e depois do Tríduo Pascal que se organizou, depois como foi a organização da Quaresma, que foi aos poucos dando passos lentos, passos calmos, passos vagarosos, de 3 dias para uma semana, de uma semana para 3 semanas, para 7 semanas, sem o domingo. Tem toda uma complexidade para compreender esse mistério maravilhoso da vida cristã, que é este chamado ciclo pascal. É a essência da nossa fé, é a vida da nossa fé, é o significado maior, entender o Cristo ressuscitado, as 4 celebrações, depois entender todas as partes dessa liturgia chamada da Vigília Pascal, os 3 dias que antecedem a grande celebração do Tríduo Pascal, da quinta-feira até a manhã do Sim. domingo, a alvorada do domingo. É respirar fundo e entrar num mar de mistérios maravilhosos. Certamente. Eu acho que fica para nós, sempre entende, o ano litúrgico é alguma coisa, uma realidade da nossa fé que poderia nos alimentar constantemente, seja pela liturgia da palavra, seja por todos os símbolos, seja principalmente pela atualização da Páscoa de Jesus. Ele deveria nos alimentar espiritualmente, sem necessitar de outros adendos, outras coisas mais. Eu vou ficar devendo para vocês, nós vamos ter que nos debruçar sobre o ciclo pascal num programa só para poder conversar nessa maravilha que é a vida de Jesus por nós, tão válida hoje como foi quando aconteceu historicamente. Jesus deu um jeito, chamou o Espírito Santo e faz com que isso se atualize constantemente para nós. Nós, repito para vocês, não apenas fazemos a memória, a recordação, a lembrança, não é a saudade, nós atualizamos. Tudo aquilo que o rito celebra é aquilo que o Espírito Santo realiza para aquele cristão que está assim de antenas abertas e coração aberto para Deus. A gente já vai encerrando aqui o nosso programa, já me chamaram a atenção lá que está no finzinho. Eu queria agradecer de coração ao Padre Bogás, vou ter que convocá-lo mais uma vez, viu? Para que a gente possa conversar. Mas é um poço de sabedoria, né? Meu Deus do céu, que maravilha. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua colaboração, viu? Luiz Carlos, mais uma vez, obrigado a você também. Né? Ele sempre traz uma sabedoria imensa, como dizia o Padre Bogás, e com alguma brincadeira para nos ajudar, né, a encarar a vida, porque Deus é alegria, Deus é salvação, Deus é ressurreição e a vida cristã deve ser uma Páscoa contínua. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus, que Nossa Senhora Aparecida o abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser.